desculpa, pastor, que eu não poderia deixar de dizer da minha satisfação, da minha alegria, da igreja também, em tê-lo aqui hoje. Essa igreja é mais sua do que minha, né? Claro. O pastor Giovanni é um grande amigo. Tive a honra de conhecer o pastor Giovanni, mesmo quando, né, ainda não tinha chegado aqui a esta igreja, já trabalhamos juntos. Um excelente profissional, excelente pastor. E que alegria ter você aqui, né? Prata da casa, gente querida demais. E Deus nos abençoou muito, né, com a sua vinda aqui, está nos abençoando. E eu quero pedir que Ele continue falando aos nossos corações, a você que está em casa, através da mensagem exposta, pregada. E vamos sair daqui mais cheios e mais enriquecidos ainda. Na verdade, acho que já tem quase 16 anos, né? Estava me lembrando, o pastor Giovanni, você foi visitar a Ana Júlia no hospital. A Ana Júlia já vai fazer 16 anos, que alegria. É muito bom, né, irmãos, termos amizade, desfrutarmos dessa fé, essa fé cristã que tanto enriquece os nossos corações. Bendito Deus, muito obrigado pela vida do teu filho que aqui está, que a tua igreja tanto conhece. Ó Deus, muito obrigado pelo pastorzão que ele é, pelo amigo, pelo servo fiel a ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado esta cidade, ó Deus, através do ministério deste homem, da sua família. Obrigado pela Igreja Batista Nova Jerusalém, a nossa irmã que labuta as lutas do reino de Deus junto com a segunda igreja e tantas outras igrejas aqui em Petrópolis. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a alegria, a felicidade de compartilharmos desta vida, a vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Use o teu servo, o abençoe muitíssimo. Ó Deus, e certamente sairemos daqui mais enchidos do Senhor, do teu Santo Espírito. Ó Deus, para que possamos transbordar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Giovanni, para quem não sabe, é aqui da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui pertinho da gente, e tem sido uma bênção ali para aquele bairro e para esta cidade. Deus te abençoe muito, pastor. Irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo possa estar reinando em cada coração aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor Edemir, tanto o convite quanto as palavras carinhosas. Também a gratidão a Deus em rever os irmãos, tantos amigos e irmãos desta tão amada igreja, não é? Que tive o privilégio de aqui conhecer o Evangelho e crescer no Senhor e crescer também, né? Aqui neste lugar, fui tão abençoado. Júlio, que bom, Júlio, estar aqui conosco. Nessa noite é bom estarmos juntos. Nessa noite, irmãos, está me acompanhando minha querida mãezinha, peço que ela se ponha em pé. Eu peguei emprestado durante um tempo aqui, da segunda igreja. Deus abençoe, irmã Ana. Amados, eu já me sinto assim muito abençoado por Deus. Nessa noite, por intermédio dos louvores que temos entoado ao Senhor, da nossa dedicação, da nossa entrega ao Senhor. Mas nós queremos compartilhar também um pouco da palavra do Senhor, para enriquecermos ainda mais a nossa alma nessa noite. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que encontra-se no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Eu peço que a igreja se ponha em pé mais uma vez por bondade. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero também saudar a todos que estão em casa, estão acompanhando pelas mídias sociais. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família nessa noite. E eu tenho certeza que você que está no seu lar, a palavra de Deus há de alcançar também o seu coração e abençoar a tua alma. Hebreus capítulo 12. Irmãos, nós leremos os versículos de 1 a 3 e depois, neste mesmo capítulo 12, os versos 12 e 13. Combinado assim?
iniciaremos a leitura nos versos iniciais, do 1 ao 3, de Hebreus 12, e depois os versículos 12 e 13. Na verdade, o propósito é darmos continuidade acerca da temática que os irmãos já estão abordando neste culto, nesta noite, porque o tema que vamos falar tem tudo a ver com aquilo que já estamos prestando no nosso culto ao Senhor, da dedicação, da entrega, da consagração, e nós vamos então assim, através do texto sagrado, darmos continuidade. Nos diz então a Bíblia Sagrada: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, ou talvez paciência, em outras versões, a carreira que nos está proposta. Observe agora verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Agora, passe os olhos um pouco abaixo, nós vamos ler os versos 12 e 13 deste mesmo capítulo. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja restaurado, antes seja curado. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor pela sua bendita palavra. Vamos ter mais uma palavra de oração. Você pode curvar a sua cabeça de uma forma singela. Vamos rogar que o Senhor nos fale. Precioso Jesus, como é bom servirmos ao Senhor. Como é bom, ó Deus, pertencermos a Ti. Te louvamos por tantas e tantas e tantas bênçãos, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelas Tuas infindas misericórdias. Mas nesta hora pedimos que o Senhor nos fale por intermédio da Tua santa, preciosa e bendita palavra. Ó Deus amado, que haja iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, para a entrega da mensagem do Senhor, e que seja para a honra e para a glória do nome de Jesus, qual oramos. Amém e amém. Pode se colocar sentado, por gentileza? Bom, eu quero combinar com a igreja o seguinte, pedir a atenção dos irmãos por alguns minutos. Eu não vou demorar, talvez uns 15 a 20 minutos, mas que você possa se atentar aqui neste momento, para que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Irmãos, eu quero me apossar deste capítulo 12 de Hebreus, dos versículos que foram lidos, para falar um pouquinho sobre o tema olhando para Jesus. Olhando para Jesus. É interessante que este texto nos exorta à perseverança em meio às provações, a perseverança em meio às adversidades que todos nós, sem exceção, enfrentamos. Irmãos, ele nos convoca à perseverança em meio aos reveses da vida, em meio às tempestades que passamos.
Mas o mais importante de tudo, que esta santa e bendita convocação e exortação é para que olhemos para o exemplo precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você observar, quando nós, irmãos, lemos um pouco o contexto, no capítulo 11 de Hebreus, nós vamos encontrar um texto muito conhecido. Inclusive, ele é chamado da galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, nós encontramos a história de homens, de mulheres, de servos de Deus que confiaram no Senhor, que avançaram, que enfrentaram também lutas ferrenhas, ranhidas em seu tempo. Homens, meus amados irmãos, que não tinham um conhecimento total do Senhor como temos hoje, através das Escrituras Sagradas, não tinham a revelação total, mas diante daquilo, da promessa de Deus, das palavras direcionadas por Deus, eles confiaram, eles avançaram, eles foram adiante, eles não desistiram, eles perseveraram, eles lutaram, foram homens de fé, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas, irmãos, quando chegamos aqui no capítulo 12, o exemplo é o exemplo mais notável que temos, é o maior de todos os exemplos. A Bíblia, ela nos direciona, ela nos conclama a olharmos, irmãos, para Jesus, olharmos o exemplo de Jesus. Nos diz o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, da vergonha, do constrangimento, de todo o sofrimento do Calvário, mas ele está assentado à direita do trono de Deus. Então, nessa noite, meus queridos irmãos, como nota de introdução, eu quero te encorajar, na verdade, encorajar a todos nós, a olharmos, meus amados irmãos, para esse Jesus bendito, a nos firmarmos, a nos espelharmos nele, a fixarmos, meus irmãos, o olhar no exemplo de Jesus, autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Você já parou para pensar? O texto nos diz, irmãos, que ele suportou toda a dor do Calvário, toda a humilhação do Calvário, todo o constrangimento do Calvário, toda a maldição do Calvário, segundo os critérios romanos. Suportou açoites, suportou, irmãos, humilhações, suportou escárnios. Tudo isso por amor, meus amados irmãos, a cada um de nós. Mas o mais interessante, irmãos, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, isso nos motiva, irmãos, a continuarmos caminhando em meio também às lutas que nós enfrentamos. O mais importante, irmãos, é pensarmos no Cristo ressurreto, porque a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que Ele ressuscitou como um Cristo glorioso, Ele ressuscitou como um Cristo vencedor, cheio de esplendor, cheio de majestade, cheio de glória, e Ele está assentado à direita do trono de Deus. Meus amados irmãos, olhemos para Jesus, olhemos para Ele, porque, irmãos, Ele é o Cristo vivo. Olhemos para Jesus, porque Ele é o Cristo glorioso. Olhemos para Jesus, porque Ele é o Cristo poderoso. E mais ainda, Ele é o Cristo vitorioso.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é um grande desafio, porque nós somos chamados também à perseverança. Em meio a estas provações, tribulações, angústias, dores, tempestades e tudo isso que passamos, que se agigantou um pouco mais por esse período de pandemia que ainda estamos enfrentando, mas, irmãos, devemos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Você lembra das palavras do apóstolo Paulo? Eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito, o meu tesouro até o dia final. É interessante, irmãos, que hoje vivemos em um mundo, e não é de hoje, né? Isso sempre ocorreu, mas a cada dia mais nós vemos o aumento acentuado das heresias, das teologias, que causa estranheza aos nossos ouvidos. Mas é interessante, eu gosto muito de um texto de um dos livros do pastor Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, um excelente pregador. Ele diz o seguinte: olha, a Bíblia em momento algum nos diz que o cristão, que o servo de Deus, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que o jovem que serve a Deus, que o adolescente que serve a Deus, como estavam aqui adorando a Deus, não passarão por estas circunstâncias difíceis, adversas, tempestuosas. Mas o Senhor sempre garantiu a sua presença em meio às provações, em meio às adversidades. Passamos sim, enfrentamos sim, mas, irmãos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero nessa noite, irmãos, aqui, rapidamente pensar com os irmãos, se Cristo triunfou, se Cristo, Ele venceu todo esse escárnio, cumpriu o seu propósito, o plano de Deus, e nos deixa este exemplo. O que o texto nos diz? O que nós devemos fazer, meus irmãos, para também avançarmos? Porque nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos deixar que a nossa fé venha naufragar. Você já parou para pensar quantas pessoas têm se afastado do Senhor nesse tempo de pandemia? Em meio às situações que também nós enfrentamos. E eu quero olhar para a Bíblia, e eu quero convidar que você faça isso também. Nós vamos para o texto, rapidamente. Irmãos, nos diz aqui no verso 1 do capítulo 12: visto que nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, se referindo aos heróis da fé do capítulo 11, os testemunhos deixados por aqueles homens de Deus, aí ele diz assim, olha, devemos deixar todo o embaraço. Em algumas versões diz o peso. Irmãos, a fim de não desistirmos, de não pararmos, mas continuarmos servindo a Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não sei o que há de vir pela frente, mas Deus sabe. A Bíblia nos convoca, irmãos, a deixarmos todo o embaraço. E sabe o que é embaraço, irmãos? Aqui no texto, no original, significa aquilo que se coloca entre nós e Deus e quer nos atrapalhar a servir a Jesus. Isso é um embaraço.
aquilo que quer nos afastar da presença de Jesus. Aquilo, meus amados irmãos, que se coloca entre nós e a presença de Deus, a fim de que não venhamos mais a buscar a face do Senhor, a amar profundamente a Deus, a ter uma vida de comunhão com Ele, de adoração, de santificação, de entrega, de dedicação, de amor, de serviço, de culto ao Senhor todos os dias da nossa caminhada. Já parou para pensar o que pode vir a se colocar no caminho para querer atrapalhar a sua comunhão com Deus? Irmãos, Paulo falando a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, Paulo como conselheiro, como pai espiritual de Timóteo, disse a Timóteo lá no capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 4, para que Timóteo tomasse cuidado com os embaraços da vinda, dizendo que aquele que foi chamado por Deus, comissionado por Deus, como bom soldado de Cristo, não deveria se embaraçar com os cuidados desta vinda. Irmãos, o embaraço é aquilo que nos atrapalha. E tudo aquilo que tenta nos afastar de Deus, por certo, não é algo bom para a nossa vida, não é algo bom para a nossa caminhada. Até porque Jesus nos ensinou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos que possamos refletir nisso. Quem sabe, nessa noite, nós precisamos deixar algo embaraçoso, está querendo atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Deixe todo o embaraço, nos diz o texto, mas segundo também, irmãos, o exemplo precioso de Jesus, o texto continua nos dizendo: devemos também deixar todo o pecado e tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente significa constantemente nos provoca. Irmãos, nós sabemos que existe uma luta ferrenha entre a carne e o espírito, e essa luta é diária. E eu e você, nós não somos super heróis especiais, super espirituais. Nós dependemos a todo instante da graça e da misericórdia de Jesus em nossas vidas. Mas, irmãos, o texto, ele nos convida a deixarmos o pecado que constantemente nos provoca. Deixarmos o pecado que constantemente, meus amados irmãos, deseja nos afastar da presença preciosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você se recorda daquele texto, irmãos, da mulher adúltera, no Evangelho de João, capítulo 8? É interessante que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. Jesus não veio ao mundo, irmãos, para estar nos rotulando, apontando o dedo, dizendo: olha, você é isso, você é aquilo. Ele veio para servir, ele veio para se entregar por nós, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mas quando encontrou-se com aquela mulher, e ele então disse aos homens: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Conhecemos o texto. Eles foram deixando aquele local envergonhados, e Jesus então disse a ela: ninguém te condenou? E ela: não, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno. Mas olha a expressão agora: vá e não peques mais. Irmãos, essa luta nós fazemos parte dela diariamente. Uma luta contra o pecado, contra aquilo que quer nos afastar de Deus.
É interessante que nós temos um exemplo de Davi no Salmo de número 32. Inclusive, o livro de Salmo é bem fácil de você encontrar, então se você quiser abrir nesse texto, você pode acompanhar aí no Salmo 32. Nos versos iniciais, esse texto fala sobre a bem-aventurança daquele que recebe o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Diz assim: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Olha só, irmãos, o que Davi disse: enquanto eu estava calado com os meus pecados, os meus ossos estavam se envelhecendo, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse, tomei essa decisão, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Irmãos, isso é algo que todos os dias, como servos de Deus, vamos precisar fazer. Nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia na minha vida. Me ajuda, Deus. Me fortaleça. Senhor, venha me abençoar de tal modo que eu consiga, pelo poder do Senhor, vencer esta dificuldade. Vencer esta situação, este pecado que tantas vezes me provoca e quer me afastar do amor e da presença bendita do Senhor. Mas, irmãos, o texto continua nos ensinando algumas coisas especiais. Agora ele vai falar um pouco sobre perseverança, sobre paciência. Nos diz ainda no versículo inicial, no verso 1, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, olhemos para Jesus. Olhemos para o exemplo de Jesus. E a terceira convocação deste texto sagrado é, meus amados irmãos, continuarmos a nossa jornada da fé, a nossa corrida da fé. Mas a Bíblia nos diz, com perseverança. Portanto, devemos deixar toda a inconstância e deixarmos toda a incredulidade. Amados irmãos, o texto nos convida à perseverança. A palavra de Deus, ela nos chama, meus queridos irmãos, ela nos convoca à constância. Corramos com perseverança. Uma outra versão diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, um verso bastante conhecido. A Bíblia nos diz: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Os irmãos, observem, irmãos, o que o texto nos diz: sejam firmes, sejam constantes e sempre abundantes no Senhor. Irmãos, é assim que nós devemos ser como crentes em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo aqui que a caminhada é fácil. Eu não estou dizendo aqui que você não enfrenta lutas na sua casa, que você não enfrenta lutas no seu dia a dia, que você não enfrenta perseguições, que você não enfrenta oposições, sejam estas de pessoas mesmo no seu local de trabalho, oposições espirituais. Irmãos, são tantas as lutas, são tantas as dificuldades. Mas, querido, olhe para o exemplo de Jesus. Firma a tua vinda, o teu coração na pessoa de Jesus. Corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta. Eu gosto muito, irmãos, das palavras do reverendo Augusto Nicodemos, um grande teólogo do nosso tempo. E acerca desse texto ele diz o seguinte: corramos com perseverança, e ele diz, pregando, corramos com perseverança, orando, confiando, adorando, servindo, agradecendo, buscando a Deus e dependendo exclusivamente da presença e da graça do Senhor, vivendo um dia de cada vez, mas em tudo sabendo que Deus está caminhando contigo. Irmãos, o Senhor é aquele que está conosco, que não nos desampara, que não nos abandona, que não nos deixa. Obrigado, querido, pelo carinho. Então, quero te conclamar a perseverança nessa noite. Meu irmão, não desista, não. Eu não sei o que você está passando no seu íntimo. Eu não sei o que você está passando. Mas Deus sabe. Eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. Eu não sei se você à noite tem derramado lágrimas na sua cama, chorado diante de Deus pelas situações que têm ocorrido na tua caminhada, mas saiba de uma coisa, até nisso o Senhor, Ele tem enxugado as tuas lágrimas e colhido as tuas orações diante do seu trono. Continue perseverando, continue caminhando, continue andando, porque o Senhor está contigo. Mas eu quero encerrar, irmãos, esta mensagem que nos encoraja a avançarmos, a não pararmos, a não desistirmos. E eu quero continuar no texto. Observe aí no verso 2, diz assim, olha o exemplo que temos: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, do desprezo, da afronta, está sentado à direita do trono de Deus. Olha o que ele diz agora: devemos considerar, olhar para isso tudo e considerar em nossos corações atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Irmãos, olha que expressão forte agora, olha que especial. Para que não desanimeis, para que não fatigueis e para que a vossa alma não desmaie. A impressão de alguém tão cansado da caminhada, está a ponto de desistir de tudo. Mas ele fala, olha, considerai o que Cristo fez, considerai o amor de Jesus, considerai a bondade de Jesus, considerai o alto preço que Jesus pagou na cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida, por nós, pela igreja, para levantar uma igreja, um povo para si. E eu quero, irmãos, à luz destes dois versículos, o verso 2 e 3, para encerrar, dizer o seguinte: olhando para o exemplo de Jesus, a fim de também vencermos, triunfarmos, avançarmos, devemos deixar de olhar para as circunstâncias. Ouça bem isso. A vida do cristão é ultra circunstancial. A fé do cristão é ultra circunstancial. Porque, irmãos, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. As circunstâncias vêm, nos abalam, nos afetam. Sim, verdade. Quantas perdas nesta pandemia? Quanta gente boa se foi? Como diz um pastor amigo meu, gente melhor do que nós se foi. Quanta gente boa. Mas, irmãos, deixemos de olhar para as circunstâncias. O texto nos diz, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. E diz mais ainda, vamos considerar o seu exemplo e tudo aquilo que ele fez. E diz mais ainda, fazendo assim, para que nós não venhamos a cair.
e a desmaiarmos, no sentido espiritual da palavra. E aí, meus irmãos, eu completo com os versos 12 e 13. Observem na sua Bíblia. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Sabe o que significa isso? Os joelhos trôpegos. É quando, você já viu quando a pessoa não consegue manter a firmeza? Ela não consegue ficar em pé. Não tem sustentação. Isso é joelhos trôpegos. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja restaurado. E eu concluo dizendo, sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando olhamos para Jesus, quando nos voltamos para Jesus, quando clamamos a Jesus, quando invocamos a Jesus, quando nos dobramos diante de Jesus, quando choramos aos pés de Jesus, quando imploramos a graça, o favor, a misericórdia, a ação e a intervenção de Jesus, irmãos, nós encontramos forças para superar essas adversidades. Porque a força, ela não é nossa. A força, ela não vem de elementos da terra. Essa força, irmãos, ela não vem nem mesmo das conquistas que temos, que isso por vezes nos alegram de fato. Mas, irmãos, esta força de verdade, este poder de verdade, vem do alto, vem do trono, vem de Deus e nos alcança. Por isso que Paulo, ele reconheceu dizendo, olha, quando estou fraco, aí que eu sou forte. Porque a tua graça, Senhor, ela me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Irmãos, olhemos para Jesus. Olhemos para Jesus. E o texto nos diz que o poder dele é tamanho. Olha só, irmãos, o que Jesus tem poder de fazer. Porque eu estou falando aqui para um auditório que talvez seja um retrato de algum momento particular que você esteja passando. Jesus, ele tem o poder de levantar, de fortalecer, de te orientar, de te guiar. E nos diz aqui no finalzinho do verso 13, de restaurar o teu coração, a tua alma, a tua vida, te levantar. Então somente ele pode fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Eu quero orar com você e por você neste momento. Irmãos, estes homens do passado enfrentaram grandes provações. Está aqui registrado em Hebreus capítulo 11. Grandes lutas. Por que haveria de ser diferente conosco? Eles não desistiram. E eu pergunto a você, por que desistiremos? Existe um texto que eu encerro com ele, e esse texto, olha, que você nunca se esqueça deste versículo na sua caminhada como crente em Cristo Jesus, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, que você nunca se esqueça daquilo que não sou eu, pastor Giovanni, que está falando agora, irmãos, é a palavra do Senhor, que é viva e poderosa. Sabe qual o versículo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça e apresente o seu coração, a sua vida, ao altar do Senhor. Quem sabe nessa noite você esteja pensando assim, pastor, mas se o irmão soubesse a dimensão da dificuldade que eu estou passando, não é tão simples assim.
Eu não estou querendo diminuir aqui a sua dificuldade, mas o que eu estou fazendo aqui, irmãos, é potencializando o poder do nosso Deus, que na verdade Ele é todo poderoso, Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, venceu a morte, venceu todas as coisas. Irmãos, nós não estamos falando mais aqui de um Cristo que foi zombado, de um Cristo que foi cuspido, de um Cristo que foi humilhado, de um Cristo que foi escarnecido, de um Cristo machucado, de um Cristo ensanguentado. Nós estamos falando, irmãos, nessa noite de um Cristo vitorioso, de um Cristo que reina, de um Cristo que é Senhor, de um Cristo que venceu a morte, de um Cristo todo-poderoso que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de um Cristo que ao terceiro dia ressuscitou, de um Cristo que está vivo, de um Cristo que foi assunto aos céus, de um Cristo que está à direita de Deus, de um Cristo que nos ama, de um Cristo que chamou para si o seu povo, a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, de um Cristo que caminha conosco, de um Cristo que anda com o seu povo, de um Cristo que ajuda nas nossas fraquezas, de um Cristo que enxuga as nossas lágrimas, de um Cristo que nos fortalece, de um Cristo que sara as nossas enfermidades, que sara as nossas feridas, e de um Cristo que nesta noite diz: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, eu estou contigo, não desista, não desanime, eu caminho contigo, eu sou o teu Deus, o teu escudo, o teu baluarte, o teu Deus forte. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Ah, meu irmão, minha irmã, vamos clamar esse Jesus juntos. Ele está te visitando aí no seu banco, eu creio nisso. Precioso Jesus, como é bom a Deus pertencermos ao Senhor. Como é bom a Deus termos a certeza, ó Pai, que o Senhor caminha conosco, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona, que Tu és um Deus fiel, mesmo que nós não somos merecedores. A Tua palavra nos diz que o Senhor permanece fiel. Visita agora, Senhor Deus, os nossos corações aqui nessa noite. Dai-nos, ó Deus, tranquilidade. Ó Deus, traga quietude agora, Senhor Deus, para a nossa alma. Abre os nossos olhos espirituais, para que possamos, ó Deus, enxergar que maior, ó Deus, é o Senhor, e o Senhor nos ajuda. Ó Deus, visita agora, Senhor Deus, cada irmão que aqui se encontra. Eu não sei, ó Deus, aquilo que eles estão colocando agora diante do Senhor. A dor, a preocupação, talvez o medo, talvez algo, ó Deus, diante dos homens improvável que seja resolvido. Mas o Senhor tudo pode, e nós confiamos no Senhor. Nessa noite, tão somente olhamos para o Senhor. Deixamos, ó Pai, todo o embaraço, aquilo que quer nos atrapalhar, todo o peso. Deixamos, ó Deus, o pecado que quer nos afastar do Senhor, que tão de perto nos assedia. E continuamos, ó Deus, a nossa corrida da fé, a nossa corrida da perseverança, da paciência. Mas, ó Deus, que bom é termos a convicção que não estamos correndo, ó Deus, sem um destino, e também não estamos correndo sozinhos. O Senhor está conosco, nos acompanhando, ó Deus, nos impulsionando, nos fortalecendo, e nós somos o teu povo, e estamos correndo em direção a Canaã celestial, onde um dia estaremos face a face com o Senhor, e o veremos assim como tu és. Fortalece nessa caminhada, enquanto aqui estivermos. Senhor, venha nos ajudar, venha nos amparar e venha nos guiar. Oramos em nome de Jesus. Amém, igreja?